Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre receitas, despesas, perdas e ganhos. Bom, primeira coisa, né, o nosso balanço, as demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis que nós temos aí publicadas, inclusive na área pública, inclusive, né, no nosso tribunal, no governo do estado e, né, nas prefeituras. O que elas visam? As demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos, por meio de grupamento dos mesmos em classes amplas de acordo com as suas características econômicas. Ativo de um lado, passivo do outro, PL do outro. Ativo circulante com ativo circulante, passivo circulante com passivo circulante e assim por diante, né? Ainda, essas classes amplas são denominadas de elementos das demonstrações contábeis, né? Para ficar fácil, imagine eu misturar ativo com passivo numa demonstração. Se já é difícil não misturando, imagine fazendo essa mistureba, né? Ainda continuando, os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira no balanço patrimonial são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Dentro da demonstração chamada balanço patrimonial, eu tenho um grupo de contas que representa bens e direitos, que é o ativo, outro que representa obrigações, que é o passivo, e um terceiro que representa a situação residual, né, que é o patrimônio líquido da entidade. São elementos que representam a composição patrimonial, a mensuração da posição patrimonial. No entanto, né, nós sabemos que as entidades, né, salvo aí uma ONG, alguma coisa assim, as entidades são criadas para se perpetuar no tempo. E o que é uma empresa, né? E o que faz uma empresa se perpetuar no tempo, né? Com ter vida longa? É ela ter lucro, é o que mantém ela, é o lucro, é o que faz ela se alimentar, né? Se retroalimentar para poder se manter, é o lucro. Eu tenho um conhecido meu aí que trabalhou numa empresa de papel aí no Paraná, que foi comprada por uma grande empresa aí multinacional. Os gringos chegaram lá e perguntaram qual é o objetivo da nossa empresa. Aí o pessoal veio com aquelas histórias lá de qualidade total. É produzir papel com qualidade. Falou, não, nosso objetivo é dar lucro. Porque se banana der mais lucro que papel, eu vou arrancar todas essas máquinas aqui, vou mandar tudo vocês embora, eu vou plantar bananeira aqui e vender banana que vai dar mais lucro, porque o meu objetivo é lucro. Eu vim para cá para ter lucro, né? Então é isso que faz as empresas se manterem no mercado. É claro, nós estamos aqui dentro de uma entidade pública, a entidade pública não tem lucro financeiro. Nosso lucro é o social, né? Nós buscamos o lucro social. Vocês vão discutir isso lá em contabilidade pública. Mas esse resultado, nem vou falar em lucro, vou falar em resultado, ele vem do quê? Da área de atuação da empresa. Então eu tenho uma empresa de prestação de serviços em informática. Eu presto serviços, cobro por esse serviço, parte desse valor que eu cobro do serviço tem embutido ali uma faixa de lucro, né, que a minha empresa vai estar sobrevivendo com aquilo, né? Tem uma parte que é o imposto, que é o lucro do sócio oculto, né, que é o governo. O governo é o sócio oculto em toda a empresa, né? Porque parte do lucro ele abocanha, não tenho dúvida quanto aí, vai abocanhar mais ainda, né? Aliás, né, nós deveríamos adotar a estratégia do governo, porque o governo, quando tem dificuldade de caixa, aumenta o imposto. Nós poderíamos fazer isso com o nosso tribunal, chegar lá para o nosso presidente, estou com dificuldade financeira, aumenta o meu salário aí, né? Aumenta o nosso salário, nós estamos com dificuldade financeira, é o que o governo faz, né? Mas deixando o governo de lado, as empresas, elas vivem de lucro. E da onde que vem esse resultado? Lucro, né? Vamos falar assim, lucro poderia ser prejuízo também. Da onde que vem esse resultado? Vem de tudo que a empresa ganha em confronto com tudo que a empresa perde, né? E esse ganha e perde dentro da empresa, nós vamos começar a ver os conceitos de receita e despesa. Receita e despesa. Então, os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho da empresa, isto é, está dando lucro ou prejuízo, né? Na demonstração do resultado são as receitas e despesas. Receita ali, despesa e custo. Nós já vamos ver qual é a diferença entre o custo e a despesa. Ainda, o que é uma receita? O que eu considero como uma receita?
Observe, são aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos e que resultam em aumento do patrimônio líquido. Então, para ser considerado uma receita, eu tenho que ter ou um aumento no ativo ou uma diminuição do passivo, mas que cause uma alteração principalmente no patrimônio líquido da entidade. Vamos pensar assim, né? Vamos pensar assim de forma bem tranquila, né? Eu sou verdureiro, eu vendo verdura, então eu vou lá no Ceasa, compro uma alface, sei lá, por R$1, né? Sei lá quanto é uma alface, né? Não tenho nem ideia, né? Compro um pé de alface lá por R$1, levo na minha banca, coloco lá na minha banca e digo, bom, eu comprei essa alface por R$1. Então eu vou colocar aqui na minha banca e vou vender, sei lá, por R$3 a alface. Não sei se isso é caro ou é barato, né? Não tenho nem ideia. Coloco lá na minha banca por R$3 para vender, imaginando que eu tenha somente esta alface para vender durante o dia. Passa alguém lá e compra essa alface. No final do dia eu digo, bom, para comprar essa alface eu sacrifiquei R$1. Eu perdi R$1. Agora, eu vendi essa alface por R$3. Então eu sacrifiquei 1 e ganhei 3. O meu resultado foi um lucro de 2. Né? De forma muito simplória isso aí. É claro, esse conceito é o chamado lucro bruto. Né? Mas de forma muito simplória, o verdureiro vai pensar dessa forma. Algumas empresas, se você perguntar para o sócio da empresa, você tem lucro? O cara diz, claro que tenho. Fala, mas por quê? Porque eu compro por 100 e vendo por 200. Então tenho 100% de lucro. Não é verdade. Né? Isso é o chamado lucro bruto. Entre o preço de compra e o preço de venda existe um universo ali que é o imposto, que é a manutenção da atividade, que é a manutenção financeira da empresa, o investimento que a empresa fez. Enfim, tem todo um universo ali dentro da diferença entre esses 100 e 200, né, que não é necessariamente o lucro da empresa, não vai refletir o lucro da empresa. Mas, de forma muito simplória, o empresário, lá, o pequeno empresário, pensa dessa forma. Então, nós vamos ver que a receita ele causa um aumento do ativo. Vejam, o verdureiro, imaginando que o verdureiro tivesse R$1 apenas no bolso, fosse lá no R$1, foi lá no Ceasa e comprou uma alface, um pé de alface por R$1. Então, ele tinha um ativo chamado dinheiro, que era R$1, ele trocou por um ativo chamado alface, estoque de alface, de R$1. Não aumentou o ativo dele. A hora que ele vendeu essa alface por R$3, o que aconteceu? Ele trocou um ativo alface de R$1 por um outro ativo dinheiro de valor R$3. Ele teve um aumento no patrimônio, no aumento no ativo dele, não é? Aumentou o ativo dele nessa transação. Então causou um aumento sim no ativo dele essa operação. Também posso ter a questão da diminuição do passivo. Né? Esses tempos aí, só para vocês entenderem essa história da diminuição do passivo, esses tempos que eu digo, né? Nesses 13, 14 anos de tribunal, aí, né? Esses tempos. Né? Tempos atrás, nós fomos fazer uma auditoria em um determinado município. Né? E esse município tinha uma empresa, uma companhia de desenvolvimento, que servia para quê? Para urbanizar a cidade, lá, enfim, para fazer itens lá que melhorassem a urbanização da cidade. Essa companhia de desenvolvimento fez assim, não tinha dinheiro, ela veio no governo do estado e pegou um dinheiro emprestado do governo do estado. Foi lá e construiu praça, avenida, e entregou para o município. Não cobrou do município. Então essa companhia de desenvolvimento tinha um passivo, que era a dívida com o estado, e não tinha outra coisa a não ser esse passivo. Tinha lá uns ativos, lá uns bens e tal. E aí o governo do estado, eles vieram aqui, falaram com o governo do estado, não lembro que ano que foi isso, o governo do estado falou, vou perdoar a tua dívida, vou perdoar a tua dívida, não tem um porquê você ficar com essa dívida aqui. Aí eles perguntaram como contabilizar, eu disse, bom, você vai reduzir o teu passivo, você vai reduzir o teu passivo e não vai ter nenhuma troca, você não vai pagar. Então você vai reduzir o teu passivo, o teu ativo vai continuar do mesmo tamanho. Reduz o passivo, o ativo continua do mesmo tamanho, vai aumentar teu PL. Então essa perdão de dívida caracteriza uma receita. Como você é uma companhia, você vai ter que tributar. Eu disse, mas eu não tenho nem caixa. Como é que eu vou tributar? Eu falei,
Ema, cada um com seus problemas, né? Você vai ter a dívida perdoada, vai ter que contabilizar isso e vai ter que pagar imposto, né? Daí achamos uma solução boa para ele lá, tá? Não sei se ele fez ou não, mas demos uma consultoria tributária, né? Que é um caminho para ele resolver. Mas vocês vejam, perdão de uma dívida, sai a dívida do passivo, não sai nada do ativo, diminui o passivo. Então vai caracterizar uma receita também, né? Ainda, pessoal, e principalmente essa caracterização da receita, ela tem um aumento no patrimônio líquido da entidade. E é claro, ali ainda diz que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Isso é, que não seja a participação dos sócios. Eu, sócio, posso colocar dinheiro na empresa. A minha participação, eu chego lá, eu tenho uma empresa e digo para o cara, ó, eu vou botar aqui mais 50 mil na nossa empresa. Vai aumentar o PL da empresa, o patrimônio líquido, vai aumentar o ativo e vai aumentar o PL. Mas isso não caracteriza como receita, isso não é receita, né? Não pode ser caracterizado como receita. Ainda, a definição de receita abrange tanto as receitas propriamente ditas, quanto os ganhos, né? E um detalhe que eu esqueci de comentar, esses textos que eu estou aqui passando para vocês, estão todos eles no CPC 00, que eu acho que foi enviado para vocês, a título de consulta, né? De repente, domingo chove, você não pode ir lá jogar bola, leia o CPC, que faz bem, né? Mas é a título de consulta, né? A receita surge no curso das atividades usuais da entidade, né? A minha empresa vende pão. Da onde vem a minha receita? Da minha atividade usual de vender pão. Então eu vendo pão todo dia, vou ter receita da venda de pão, do pãozinho. E é designada, né, por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos, royalties, aluguéis, enfim, chama a receita dos mais variados nomes aí, né, mas ela vem da atividade usual da empresa. Ainda, pessoal, eu posso ter, além da minha receita, eu posso ter ganhos. Vejam, eu sou uma empresa que é uma panificadora, vendo pãozinho. Então, da onde vem a minha receita? Da minha operação normal, vender pão. Tá ok? Agora, eu tenho um carro que eu uso para entregar a minha mercadoria. Eu posso vender esse carro, e é um carro de ativo não circulante, é um carro de uso da empresa. Eu posso vender esse carro? Posso. Eu posso ganhar dinheiro na venda desse carro? Posso, claro que posso. E se eu ganhar dinheiro, mas o meu negócio é vender pão, não é vender carro. Não sou concessionária, é vender pão. Mas eu posso ganhar dinheiro na venda do carro? Claro que posso, né? Então, isso é considerado não uma receita, mas sim um ganho da empresa, porque não é uma atividade usual da empresa. Ela pode ganhar dinheiro com aquilo? Claro que pode, né? Mas não é a atividade principal dela. Então, temos também a definição do CPC 00. O que ele diz que são ganhos? Representam outros itens que se enquadram na definição de receita e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, representando aumentos nos benefícios econômicos e como tais não diferem em natureza nenhuma da receita. A única coisa é que ele pode não vir da atividade usual da empresa. Ainda os ganhos incluem, por exemplo, aqueles que resultam da venda de ativos não circulantes, que foi o meu exemplo, né? Então, a empresa ganha dinheiro, vai influenciar o resultado dela. Ainda, vários tipos de ativos podem ser recebidos ou aumentados por meio da receita. O mais usual, o que é? O caixa. É claro, caixa ou contas a receber, ou banco, né? Então, ali, exemplos incluem caixa, contas a receber, bens e serviços recebidos em troca de outros bens e serviços, né? Contas a receber, duplicatas a receber, banco, enfim, né? Vários itens podem ser influenciados por essa receita. A receita também pode resultar na liquidação de passivos. Por exemplo, a entidade pode fornecer mercadorias e serviços ao credor por empréstimo em liquidação de obrigações de pagar o empréstimo, né? Também eu posso liquidar o empréstimo dando, né, um serviço ou uma mercadoria em troca. Também é possível isso, né? Ainda, pessoal, reconhecimento da receita. A receita deve ser reconhecida quando?
na demonstração, né, quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionados com o aumento de ativo ou com a diminuição de passivos, e puder ser mensurado com confiabilidade. Então, fiz uma venda, emiti a nota, vendi por 10, né? Claro, tenho confiança que 10 é 10, não tenho dúvida que o 10 é 10, e vai ter influência sim, então vou contabilizar como uma receita. Né? Então, de forma bem tranquila isso aí. Né? Ainda, pessoal, falando um pouquinho sobre receitas. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento do aumento dos ativos ou na diminuição dos passivos. Ou, por exemplo, o aumento líquido dos ativos originados da venda de bens e serviços ou o decréscimo dos passivos originados do perdão da dívida a ser paga. Então, simultaneamente. Entrou o dinheiro, reconheci, é a receita. A questão aí é que nós vamos debater essa questão aqui, né? A questão primordial é saber qual é exatamente o momento de eu reconhecer essa receita. Então, vejam, isso aí está no CPC 30. Tem um CPC específico, o CPC é Comitê de Pronunciamentos Contábeis, são normas contábeis, né? E que tratam de assuntos específicos. Nós temos uma norma contábil que trata especificamente sobre receita. Essa norma contábil, eu acho que eu tenho a impressão que eu pedi passar para vocês. Ela é muito interessante a leitura. Né? Eu não vou entrar no detalhe aqui porque não é o fórum adequado para debater. Mas tem um exemplo nessa norma que fala o seguinte, para vocês pensarem, como é que a TAM, a companhia aérea TAM, contabiliza a venda de passagens aéreas que você compra através dos teus pontos, do múltiplos lá, do TAM, como é que é, do Smiles lá na Azul, tudo azul lá na Smiles, na Gol, tudo azul na Azul. Como é que ela contabiliza isso? Né? Aqui, nesse CPC 30, tem toda uma explicação de como deve ser procedido essa contabilização, porque é uma venda, você não está tendo entrada de dinheiro, né? Mas o cliente está comprando. Né? Como é que você faz para contabilizar? Tem toda uma explicação, não vou entrar no mérito aqui, porque senão nós gastaríamos a manhã toda debatendo isso aí. Né? Então, se alguém tiver curiosidade, eu olho o CPC 30, eu passei para vocês, pedi para passar para vocês, lá tem toda uma explicação de exemplos sobre isso aí. Né? Ainda, a questão primordial na questão da receita é saber a contabilização. O momento dessa contabilização é quando reconhecê-la. A receita deve ser reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e esses benefícios possam ser confiavelmente mensurados. A receita deve ser mensurada sempre pelo chamado valor justo, né, da contraprestação recebida ou a receber. Né? Nós já vamos ver o que é esse tal de valor justo. Né? Então, bem rapidinho. Né? Está ali já. Né? O que é o valor justo? São conceitos que quem estudou, que deu o meu amigo Lopatiuk, que estudamos contabilidade há 400 mil anos atrás, né, Lopatiuk, temos que estar aí sempre se atualizando. Então, o valor justo, quando eu estudei, ninguém falava em valor justo. Né? Agora, nós temos que estudar o tal do valor justo. O que é o valor justo? É o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação ordenada. O que é uma transação ordenada? No mercado normal. Né? Não é o mercado pressionado. Né? Aquele mercado pressionado, o que é? Eu preciso vender meu carro, mas estou precisando de dinheiro. Então, o meu carro vale, 50, mas se alguém me der 40, eu vendo. Estou pressionado. Né? Então, uma transação ordenada não é assim, um mercado normal, né? Que não existe essa pressão. Entre os participantes do mercado na data da sua mensuração. Esse é o chamado valor justo. É quanto o mercado pagaria numa transação normal, né? Por aquele bem. Ainda, então, vimos a nossa receita. Né? Eu vou complementar o debate da receita e da despesa com os princípios de contabilidade, tá, ok? Da resolução 750. Que daí, ali é que está o nosso grande nó, né, com relação à receita e à despesa. Vejam, pessoal, despesa. O que é uma despesa? A definição de despesa abrange tanto as perdas, né, quanto a despesa propriamente dita.
E essa despesa, eu sei que tem pessoas aqui que já são estudiosas aí da contabilidade, envolve também o conceito de custo. Nós já vamos ver qual é o conceito de custo, né? E a empresa pode ter um gasto. Esse gasto pode ser um investimento, um custo ou uma despesa, né? Eu posso classificar esse gasto em 3 áreas. Ainda, despesas propriamente ditas que surgem no curso normal, né, das atividades usuais da entidade. A despesa surge no curso das atividades usuais da entidade e incluem, por exemplo, as vendas, né? Então, aquela verdura que eu fui lá e comprei no Ceasa para vender na minha banquinha, quando eu coloquei ela na minha banquinha, ela era um ativo chamado alface, é um bem. Se nós formos lá nas Casas Bahia, agora, na nossa hora do almoço, vai ter um monte de TV lá. Aquelas TVs que estão lá, para as Casas Bahia, são um ativo, porque é um bem, pertence a ela, né? Pertence às Casas Bahia. Agora, no momento que eu vou lá e compro essa TV, ou no momento que a pessoa foi lá na minha banca e comprou a verdura, eu peguei a verdura, ou as Casas Bahia pega a TV e me entrega. Isto é, ela não tem mais a TV, ela faz um sacrifício, né? Ela perde a TV. Se eu pensar, a venda tem 2 partes. Uma parte que eu recebo o bem e uma parte que eu pago o bem. A parte que eu recebo o bem para as Casas Bahia é horrível, porque ela perde aquele bem e eu recebo um bem. É claro, só que depois ela tem a outra parte que é a boa, que é o recebimento da venda. Mas a venda desse bem tem 2 partes. Então, essa venda da mercadoria, o custo da mercadoria é um sacrifício que a empresa faz, né? Ela sacrifica aquela mercadoria para poder receber o dinheiro da venda. Ela entrega a mercadoria para poder receber o dinheiro da venda. Ainda, né, o custo das vendas, salários, a despesa com salários e a depreciação. A depreciação que nós já vamos debater. O exemplo de hoje do nosso exercício de débito e crédito aí que nós vamos fazer tem a depreciação para nós debatermos. Geralmente tomam a forma de desembolso ou a redução de ativos como caixa equivalente de caixa, estoque e ativo imobilizado. Normalmente você paga por essa despesa. Normalmente você paga por esse sacrifício que você faz. Não é tudo que você paga, né? Nós vamos ver a depreciação, por exemplo. A depreciação você não paga, né? Ainda, também o CPC 00 traz a definição de perdas, ou como diria um grande amigo, as percas, né? Mentira, as perdas, né? As perdas, né? Então, as perdas, o que eu tenho no CPC 00 definido como perda, né? Representam outros itens que se enquadram na definição de despesa e podem ou não surgir no curso normal das atividades usuais da entidade. A entidade, a minha empresa vende alface, eu tenho um veículo, eu posso vender esse veículo? Posso. E se eu vender por um valor abaixo do que eu tenho ele no meu patrimônio? Eu vou perder dinheiro. O meu carro está contabilizado por 30, eu vendo por 20, eu perco dinheiro. O meu patrimônio diminui. Aí eu tenho a chamada perda, representando aí os decréscimos nos benefícios econômicos e como tais não diferem em natureza nenhuma das despesas. Ainda continua, as perdas incluem, por exemplo, as que resultam de sinistros como incêndio, de inundações, né, assim como as que decorrem da venda de ativos não circulantes. Então, aquilo que ocorre em transação normal ou anormal da entidade. No caso aqui, a anormal vai ser uma perda. Ainda, quando que eu reconheço essa despesa, né? As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado quando resultarem em decréscimo nos benefícios econômicos futuros, relacionados com o decréscimo de um ativo ou o aumento de um passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Isso está escrito no CPC 00. Também nós já vamos debater os princípios de contabilidade e vamos ver exatamente quando que eu devo reconhecer essa receita e essa despesa pelo princípio, chamado princípio da competência. Seguindo ainda, isso significa na prática que o reconhecimento da despesa ocorre simultaneamente com o reconhecimento de um ativo, né, de reconhecimento de um aumento nos passivos ou de uma diminuição nos ativos. Por exemplo, alocação por competência de obrigações trabalhistas ou de depreciação de equipamentos. Essa história de alocação
por competência, nós já vamos ver, mas a administração pública se debateu muito tempo com isso aí. Então veja, o 13º que nós temos direito, se eu trabalhar 12 meses, eu tenho direito a um 13º completinho. E se eu trabalhar um mês, eu tenho direito a um 12º. Isto é, o meu 13º, a cada mês que eu trabalho, eu adquiro o direito de receber um pedacinho dele. Então eu deveria registrar a cada mês que passa um 12º do meu 13º como, né, uma provisão para pagamento de 13º. Né? A administração pública não fazia isso, vai ter que fazer. Então se debateu muito tempo, né, com relação a essa história aí da competência. Ainda seguindo, as despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado, porque a demonstração do resultado serve para apurar lucro ou prejuízo, né, com base na associação direta entre elas e os correspondentes itens de receita. Quando que eu vou reconhecer a perda da alface que eu acabei de vender para o meu cliente? Quando eu reconhecer a receita da venda, eu reconheço que eu perdi a alface. Mas, Márcio, você comprou essa alface ontem. Você pagou lá na Ceasa R$1 ontem. Você não deveria reconhecer a compra da alface, essa perda? Não. Ontem eu troquei dinheiro por alface. Eu tinha um ativo chamado dinheiro, troquei por um ativo chamado alface. Hoje, né, no momento que eu fiz a venda, eu entreguei a alface e peguei o dinheiro do cliente. Eu sacrifiquei a minha alface, o meu exemplo aqui é alface, né? Não é um bom exemplo, chegando a hora do almoço, né? Começa a falar em comida, não é um bom exemplo, né? Mas eu sacrifiquei a alface, o bem, para pegar o dinheiro que o meu cliente está me pagando. Então, nesse momento, eu vou reconhecer a receita e vou reconhecer o sacrifício, o custo, no caso da venda, né? Ali então diz entre despesas e receitas, é o regime de competência, nós já vamos falar dele, envolvendo o reconhecimento simultâneo combinado das receitas e despesas que resultam diretamente ou conjuntamente nas transações e outros eventos. Qual é a diferença entre, né, a empresa tem gastos, esse gasto pode ser classificado como despesa, custo e investimento. É claro, o que é um investimento? Eu vou lá e compro um outro bem. Eu tenho 10 mil em dinheiro, vou lá e compro um carro de 10 mil. O que eu fiz? Um investimento. Carro não é um bom investimento, né? Mas eu fiz um investimento. Eu troquei um ativo chamado dinheiro por um outro ativo chamado carro de 10 mil. Isso é um investimento. O que diferencia o custo e a despesa? E nesse nosso debate aqui, eu não vou, né, entrar muito a fundo nessa conceituação do custo e despesa, por conta do nosso tempo e também não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é entender a contabilidade, né? Mas poderíamos tranquilamente calcular custo, tal, tudo isso aí, mas não é o objetivo agora. Quem sabe um outro curso, né, Rodrigo? Um outro, né? Então vamos bem rapidinho. O que é um custo? Custo é a soma dos gastos incorridos e necessários para aquisição, conversão ou procedimentos necessários para trazer os estoques à sua condição e localização atual, compreendendo todos os gastos incorridos na sua aquisição ou produção, de modo a colocá-lo em condições de serem vendidos. Isso está numa norma lá do CPC, da NPC, da Ibracon, né? Em condições de serem vendidos, transformados ou utilizados na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que façam parte do objeto social da entidade ou realizados de qualquer outra forma. A diferença básica aqui, né, eu sei que tem pessoas, como eu disse, preciso fazer essa conceituação, a diferença básica entre custo e despesa é que o custo está relacionado ou à compra do produto ou à fabricação do produto. Então, as Casas Bahia, quando compram uma TV, compram a TV e colocam lá no seu estoque. Quando ela vende essa TV e vai dar baixa da TV do seu estoque de TVs, ela vai contabilizar um custo de mercadoria vendida. A Bosch, quando vai produzir lá um componente de um carro, ela compra a matéria-prima, o funcionário vai lá e trabalha 1, 2 horas, 3 horas, sei lá, para produzir aquele item. Ela vai juntar a matéria-prima, o salário do funcionário, mais o que ela gastou de energia, papapá, e vai dizer, este componente eletrônico, juntando todos esses produtos, o custo desse componente eletrônico é tanto, custo de produção. Vai para o meu estoque esse valor. Então, basicamente, a diferença é essa. Os dois reduzem a situação patrimonial da entidade. Os dois reduzem, né? Mas eu precisava fazer essa conceituação, né?
Pessoal, falando em receita, custo e despesa, eu preciso debater com vocês a resolução 750 do Conselho Federal de Contabilidade. Essa resolução, ela se aplica na iniciativa privada e se aplica na área pública. Tá ok? Tanto é verdade que nós temos uma resolução de número 1111, eu tenho a impressão, 1111, uma resolução, eu tenho a impressão que é 1111, que trata da resolução 750 aplicada à área pública. Tá ok? Essa resolução aqui foi feita uma interpretação dela para a área pública. É muito importante dizer isso para vocês. Porque alguém pode dizer, isso aí não se aplica à área pública, isso aí é lá para a empresa, para a Bosch, para a Volvo. Não, essa resolução aplica-se sim ao nosso trabalho. Nosso trabalho da auditoria, o Jobert lá que faz trabalho da auditoria, tenho certeza, porque eu conheço o trabalho dele, quando ele sai fazer trabalho, ele pega algum contador que não está atendendo os princípios de contabilidade, fazendo alguma porcaria lá errada, alguma coisa errada, não está atendendo os princípios de contabilidade, ele cita o princípio de contabilidade para chamar a atenção do contador lá no que ele está cometendo engano. Então nós vamos conhecer um pouquinho dessa resolução, um pouquinho. É uma resolução que para quem trabalha na área de contabilidade, ela é de conhecimento obrigatório. Você, para fazer o teu trabalho de contabilidade, você tem que observar os princípios de contabilidade, não tem jeito como fugir. Esses dias, lá na universidade, isso é triste, o que eu vou falar para vocês é triste. Esses dias eu peguei uma questão que foi aplicado lá uma prova e passaram para vários professores para corrigir. E eu peguei uma questão que tratava sobre princípios. E teve aluno que deixou em branco. Aí eu cheguei tem uma prova lá, geralzona, lá, que foi aplicada numa determinada turma. Aí eu peguei aquela questão, fui na turma e disse, pessoal, pelo amor de Deus, vocês não sabem, nessa altura do campeonato, você não saber o princípio de contabilidade, isso é pior que bater na mãe, tá louco, Isso não tem. Aí teve um cara lá que falou, mas eu como contador não vou usar princípio. Eu falei, meu amigo, se você como contador não usar princípios, pare com isso. Isso não existe, Isso é a base, por isso o próprio nome diz princípios de contabilidade. Então vamos lá, pessoal. A resolução 750 do Conselho Federal de Contabilidade, CFC, como eu disse, não é Curitiba Futebol Clube, ela trata dos princípios de contabilidade. Até alguns anos atrás, até 2010, isso aqui era chamado de princípios fundamentais de contabilidade. Em 2010 nós tivemos uma alteração e essa norma estabeleceu os princípios de contabilidade, porque princípio não precisa ser chamado de fundamental. Não tem princípio que é fundamental e outro que não é fundamental. Todos são fundamentais. Então, os princípios de contabilidade. Essa norma diz para nós o seguinte, ela diz o seguinte, tem os considerandos, aqui essa encheção de saco dos considerandos e tal. Diz o seguinte, artigo 1º, constituem princípios de contabilidade enunciados nessa norma. Parágrafo 1º, a observância dos princípios de contabilidade é obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade. Isto é, se eu pegar qualquer contabilidade que a pessoa não faça com base nos princípios, ela não tem legitimidade. Ainda, na aplicação dos princípios de contabilidade, as situações concretas e a essência das transações deve prevalecer sempre sobre o aspecto formal. Então, na aplicação dos princípios, a essência suplanta a formalidade. Isso aqui é muito importante para nós em contabilidade, a essência sobre a forma. Eu já falei para vocês do leasing, você pode financiar um carro comprando através de leasing. Pode, então o leasing na verdade não é arrendamento mercantil, é financiamento, então eu contabilizo como financiamento. Então a essência sobre a forma. Ainda seguindo, o parágrafo 2º, de forma bem rápida. Opa, passou, voltou, aí. Parágrafo 2º, os princípios de contabilidade representam a essência das doutrinas e as teorias relativas à ciência contábil, consoante o entendimento predominante no universo científico e profissional do nosso país. Concernem aí, pois, a contabilidade no sentido de mais amplo de uma ciência social. É interessante falar para vocês isso, mas no Brasil nós temos uma norma, uma resolução que estabelece os princípios. Na verdade, o princípio ele surgiu da ciência.
né? A ciência que estabelece suas bases. No Brasil, essa ciência estabeleceu as bases e essa base foi escrita dentro de uma norma legal, né? No Brasil, isso, né? Quais são os princípios? O princípio da entidade, da continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, da competência e da prudência. São, né, aqui aparece 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Né? Você pode ver aqui, pula o 6. Por quê? O 6º item era o princípio da atualização monetária. Esse princípio foi extirpado, foi excluído, tá ok? Eu deixei o texto original, só excluí o texto aqui para não ficar aparecendo texto tracejado. Então, nós temos 6 princípios: entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. Observem, né? De forma muito rápida, o princípio da entidade. O que fala o princípio da entidade? De forma muito singela a explicação. A entidade é o seguinte, o princípio da entidade: o patrimônio não pode se confundir. Isto é, o que é do sócio, o que é da empresa, é da empresa. Eu não posso misturar patrimônio, né? Se eu tenho 2 empresas, o patrimônio de uma é para cá, ou da outra é para lá. Eu não posso misturar, senão eu estou infringindo o princípio da entidade. O princípio da entidade é o princípio mais transgredido pelos administradores no nosso país. O cara tem uma empresa, ele vai lá, pega dinheiro do caixa da empresa, vai no supermercado, compra coisa para a casa dele. Aí falta dinheiro na empresa, ele faz um empréstimo lá, um empréstimo pessoal no banco, coloca o dinheiro na empresa e faz aquele vucu-vucu. Ele não sabe o que é dinheiro dele e o que é dinheiro da empresa. Então o princípio da entidade separa o que é entidade de um lado, o que é empresário do outro. Não pode você confundir, né? É importante esse princípio, né? Nos bons tempos lá de contabilidade, né, de escritório de contabilidade, uma vez chegou um cliente lá e disse assim: Márcio, tem que contabilizar essa despesa aqui de refeição. Eu disse: mas você não tem funcionário, como é que eu vou contabilizar essa despesa de refeição dos teus funcionários? Não, mas tem que contabilizar. Eu falei: meu amigo, né, pare com isso, cara, né? Vai embora que essa contabilidade aí tá louco, né? Trazer problema aí amanhã depois, né? Então, não dá para você confundir. Ele não queria registrar os funcionários, mas queria que eu registrasse a despesa de alimentação dos funcionários, que ele não registrou, né? Então, pelo amor de Deus, né? Pare com isso, né? Então, não pode ser confundido patrimônio pessoal com patrimônio da entidade. Aplica-se à área pública tranquilamente, né? Princípio da continuidade. O que fala o princípio da continuidade? Eu vou fazer uma rápida leitura aqui, né? Claro, vocês sabem ler, mas só interpretativa, né? O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos seus componentes do patrimônio leva em conta essa circunstância. Uma entidade, uma empresa, normalmente é criada para durar para sempre. Eu digo normalmente, porque pode ser que ela seja criada para não durar para sempre, né? Então a empresa é criada para durar para sempre. Isso vai influenciar como eu vou mensurar os bens dessa empresa. Mas, Márcio, existe alguma empresa que é criada para não durar para sempre? Claro que existe. Vocês devem ter visto lá na Avenida das Torres, estava até conversando com um colega lá que vai para o aeroporto, lá ele pode até confirmar para nós se ainda está lá, né? Brincadeira, claro que está, né? Nós temos o viaduto estaiado. Quem que construiu o viaduto estaiado na Avenida das Torres? Um consórcio, J. Malucelli e Serra Almeida. Um consórcio de 2 empresas. Isto é, eles pegaram 2 empresas, uniram e abriram um consórcio para construir o viaduto estaiado. Quando acabou o viaduto estaiado, o que aconteceu com esse consórcio? Acabou. Não existe mais o consórcio, né? Pode ser até que eles estejam tocando outra obra, aí, sei lá, mas o consórcio para a construção daquela obra, viaduto estaiado, era composto da J. Malucelli e Serra Almeida. Acabou. Aí os bens que o consórcio por acaso tinha, eu tive que levar em consideração esse tempo que o consórcio foi criado e foi extinto para fazer a avaliação e a mensuração desses bens dentro do patrimônio do consórcio formado pelas 2 empresas. Então pode ser que você tenha, né, empresas que tenham vida limitada no tempo. A continuidade é falar isso para nós. A empresa é criada para durar para sempre.
Ainda continua, princípio da oportunidade. O que é o princípio da oportunidade? Esse eu sei até que o meu camarada lá, Jobert, até já citou em relatório, né? Veja, o que diz o princípio da oportunidade? O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir a informação íntegra e tempestiva. Então você chega lá no município, o cara registra uma operação 6 meses depois que aconteceu, você pode tranquilamente dizer no teu relatório, a contabilidade não está atendendo o princípio da oportunidade, né? Claro, pode acontecer um erro, o cara, o documento perdeu, sei lá, enfim, mas se ele está fazendo aquilo usualmente, ele está espancando o princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade fala em tempestividade, eu tenho que fazer a operação, registrar a operação no tempo certo, e ela tem que ser lançada de forma íntegra. Eu não posso lançar meia operação ou lançar o valor líquido da operação. Não, eu tenho que lançar ela de forma íntegra. Este princípio da oportunidade vai influenciar daqui a pouquinho um exercício que nós vamos fazer. Um exercício que nós vamos fazer que vai envolver receita, custo e despesa. Então eu vou vender um produto. Quanto que eu vou registrar de venda desse produto? O valor da venda do produto. Ah, mas eu comprei ele por 10, vendi ele por 11. Eu não posso registrar 1? Não, claro que não. Porque eu vendi ele por 11. Eu vou dar baixa dele por 10. Se eu registrar 1, que seria o meu lucro nessa transação, eu estou infringindo aí, né, além de tudo, o princípio da oportunidade. Porque a operação não está sendo registrada de forma íntegra. Eu transacionei, eu vendi o bem por 11, eu tenho que registrar por 11, não por 1. Né? Ainda tem aqui a questão do parágrafo único que fala aí da integridade, a falta de integridade e tempestividade na produção e divulgação da informação contábil pode causar na perda aí da sua relevância. Opa, passou. Princípio do registro pelo valor original. O que é o princípio do registro pelo valor original? Observe, né? Mais rápido, fazer uma leitura interpretativa aqui para vocês entenderem. O princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem inicialmente, né, ser registrados inicialmente pelo valor original das transações expressos em moeda nacional. Comprei um carro por 10. Quanto que eu vou contabilizar esse carro? 10. Ah, mas eu comprei por 10 e o mercado vale 30. Né? Já sei que estão pagando. Não importa. Eu comprei por 10, eu vou registrar originalmente por 10. É o valor que eu transaciono com o mundo exterior. O valor da transação é o valor que eu vou estar registrando originalmente. No primeiro lançamento. Na sequência, isso é importante, Solange, na sequência, né, ele diz ali no parágrafo 1º, para as seguintes bases de mensuração devem ser utilizadas em graus distintos e combinados ao longo do tempo. Então, eu registro, por exemplo, o carro por 10 e depois eu vou fazer as alterações. Mas eu comprei por 10, a nota fiscal está escrita 10, eu vou registrar por 10. Depois eu posso utilizar o chamado custo histórico, né? Não vou entrar muito na discussão do que é custo histórico. Aí eu tenho ainda a variação do custo histórico, que seria o custo histórico corrente, e o custo histórico, o valor realizável, valor presente, valor justo e a atualização monetária. Eu posso utilizar todos esses instrumentos depois que eu fizer o registro. O registro inicial é pelo valor da transação com o mundo exterior. Registro pelo valor original. Seguindo ainda, né? Ainda fala. O princípio da competência me permite, eu vou pular ele para discutir por último com vocês, tá ok? Eu vou passar lá para prudência. Daí eu já volto para a competência. O que fala o princípio da prudência? Esse princípio, a minha mãe sempre citava ele, que ela dizia: Márcio, dinheiro, prudência e canja de galinha, né, não faz mal para ninguém. Né? Então era um princípio que ela sempre, contábil, que ela sempre citava. Mas o que diz o princípio da prudência? Ele diz o seguinte, vejam,
O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para o componente do ativo e do maior valor para o do passivo, sempre que se apresentarem alternativas igualmente válidas para a qualificação das mutações patrimoniais que alteram o patrimônio líquido. Então vamos lá. Certa vez eu fui visitar, quando existia, que já faz muitos anos que não existe mais, uma empresa chamada Companhia de Fósforos Irati, né, que agora sabe Deus como é que chama, né, não sei mais como é que está. Mas a Companhia de Fósforos Irati, né, lá em Irati, é claro, né, nós fomos visitar a empresa para conhecer a linha de produção da empresa, e aí o engenheiro estava explicando para nós. Ele disse: esta máquina nós importamos da Alemanha. Então veio lá da Alemanha, nós botamos ela aqui para fazer palito de fósforo. Esta outra máquina, nós temos um engenheiro nosso que foi observando a máquina que veio da Alemanha e construiu uma segunda máquina aqui dentro da empresa mesmo, com recursos da empresa. Então eles tinham duas máquinas, uma que eles trouxeram da Alemanha e outra que eles construíram dentro da empresa. A que eles trouxeram da Alemanha, não tenho dúvida, pagaram lá, sei lá, 30 mil euros, 30 mil dólares, vão converter o dólar para a data da transação, botar a máquina por aquele valor. E a máquina que eles construíram dentro da empresa? Qual o valor dessa máquina? É um ativo, tem que registrar? Claro, mas qual o valor? Tenho dois caminhos. Ou eu posso dizer assim, esta máquina no mercado vale tanto, né? Fazer uma comparação com o mercado. Posso? Claro que posso. Então eu posso dizer, olha, essa máquina que eu comprei da Alemanha foi 30 mil dólares. A máquina que eu construí, então, é 30 mil dólares. Ou então eu posso dizer, eu gastei prego, madeira, hora do funcionário, ferro, para somar o que eu gastei, dizer, eu gastei tanto para fazer essa máquina. Tenho duas alternativas. As duas são válidas? Claro que são, né? Qual das duas que eu vou adotar? A de menor valor para o ativo. A de menor valor para o ativo. Tá ok? E ainda ele diz, né? A de menor valor para o ativo e de maior valor para o passivo. Essa de maior valor para o passivo, eu tenho um exemplo aqui de dentro do tribunal, né? E eu tenho pessoal aí da Daud que está por aí, sabe, né, que eu vou falar. Eu tenho um exemplo aqui de dentro do tribunal, né? Certa vez eu fiz um trabalho de fiscalização em um município que ele tinha dívida em dólar, contratada em dólar lá com o BID, com o BIRD. O que eu fiz? Eu não entrei no mérito da operação, porque nós temos uma área especializada aqui no tribunal. Mas eu questionei o contador. Eu cheguei para ele e falei assim, eu vou verificar a contabilização dessa operação no balanço. O que eu fiz? Eu peguei o dólar lá, né, que eu julgava que era certo, peguei a operação que ele tinha registrado, eu fiz a conversão, olhei no balanço, não batia. Daí eu chamei o contador e falei, meu amigo, não está batendo aqui, né? O que está acontecendo aqui? Não, é que eu peguei esse dólar aqui. Eu falei, mas não é esse que você tem que pegar esse outro. Não, mas... Eu falei, meu amigo, me diga uma coisa, se você fosse hoje comprar esses dólares para liquidar essa operação, qual dólar que você... E tem aquela história, dólar de compra, dólar de venda, até aquelas... E dá uns centavinhos de diferença, né? Qual dos dois que você utilizar? Eu dizia, utilizar esse. Eu falei, então é esse que você tem que utilizar para evidenciar a tua operação. A tua operação hoje, a tua dívida é convertida em dólar por esse dólar. Ele acabou fazendo o ajuste lá, que deu um valorzinho, uma diferença pequena lá, mas deu uma diferencinha na operação. Tinha que fazer o quê? Para o passivo, o maior valor, né? Vou utilizar aqui o Excel, né? Vou utilizar o Excel para explicar isso para vocês. Montei aqui um balanço bem mequetrefe, bem simplesinho, só para exemplificar essa história aí do ativo, do princípio da prudência. Então vejam, eu tenho um ativo de valor 30, né? Imaginando que eu só tenho isso. Eu tenho um passivo no valor de 20 e um PL no valor de 10. Total do ativo 30, total do passivo mais o PL 30. Primeira coisa, por que eu tenho que dar um menor valor para o ativo? Então vejam, eu vou dar, ao invés de 30, eu vou alterar esse valor aqui para 20. Tá ok? 20. O que aconteceu? O total do meu ativo, né? Vamos fazer uma sominha aqui que fica mais fácil, né? Total do meu ativo, 20. Total do meu passivo IPL, 30. Se eu diminuir o meu ativo, um menor valor para o ativo, o que vai acontecer com o meu passivo? É claro, a minha dívida não vai alterar. O que vai... Aqui não foi um bom exemplo, eu vou diminuir para 25.
né, para 25. Senão vai dar zebra aqui no meu balanço. Tá? O que vai acontecer com o meu passivo? O meu passivo não diminuiu. Né? O meu passivo não diminuiu. A dívida não aconteceu nada. Se a dívida não diminuiu, 25 de um lado, 30 do outro. Tem uma diferença aqui. Se tem uma diferença, o que eu vou precisar fazer? Um ajuste. Aonde que eu vou ajustar? No meu PL. O meu PL vai ter que passar a ser 5. Tá ok? Isto é, um menor valor para um ativo vai ter um reflexo no patrimônio líquido. Vamos agora voltar o 30 aqui no passivo, no ativo, e vamos dar um maior, vamos voltar o 10 aqui, né? E fechou ali. Vamos dar um maior valor para o passivo. Né? Então, existindo alternativas válidas, 2 alternativas, eu devo escolher um maior valor para o passivo. Vamos alterar esse passivo aqui para 25 também. 25. O que aconteceu com o meu passivo? Passou a ser 35. O meu ativo não mudou. Então, 30 não é igual a 35. Então, eu vou precisar fazer um ajuste aqui do lado do passivo e do PL. É claro que não é no PL. Eu vou ter que alterar o meu não é o meu passivo. É claro que vou ter que alterar o meu PL. Então, sempre que eu dou um menor valor para o ativo ou um maior valor para o passivo, eu influencio o meu patrimônio líquido, que é o patrimônio residual, o saldo residual da empresa. Por isso, o princípio da prudência. Agora, tem que existir alternativas válidas. Eu não posso inventar uma alternativa para poder fazer isso. Tem que ser alternativas válidas para fazer isso. Tá ok? Bem, e o último exemplo... Último exemplo não, o último princípio que eu quero conversar com vocês, que daí sim nós vamos fazer um exercício que vai ser utilizado isso aí, é o princípio da competência. O que fala o princípio da competência? Este princípio, pessoal, se aplica plenamente na área pública, tá ok? Em 2009 eu assisti uma palestra, 2009, uma coisa assim, 2010, eu assisti uma palestra de uma pessoa que a pessoa disse assim, os princípios de contabilidade não se aplicam à área pública, especialmente da competência. Falei, meu Deus do céu, nessas horas o Lopatiuk não, o Paciolo, né, que é parecido, né? O Luca Pacioli, né, que é parecido com o Lopatiuk, você remexeu no caixão. Né? Por quê? Porque o princípio é aplicável sim. A contabilidade pública é um ramo da ciência contábil e os princípios são da contabilidade, não são da contabilidade comercial, da contabilidade industrial. Não, eles são da contabilidade, então eles se aplicam a qualquer ramo da contabilidade. Tá ok? Então esse princípio é sim válido para a área pública. Eu lembro, eu estava aqui nesse auditório alguns anos atrás, assistindo uma palestra do senhor Paulo Henrique Feijó, aquele que falou aqui para vocês aí no primeiro módulo do curso. Ele estava aqui dando uma palestra e ele estava falando sobre o princípio da competência. E eu perguntei para ele exatamente assim, eu quero saber como que eu registro o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né? Só falei ICMS, pelo regime de competência. Ele respondeu a minha pergunta assim, o IPTU eu registro assim. Daí eu fiquei pensando, caramba, será que eu estou ficando louco? Eu pensei em ICMS e perguntei IPTU, daí eu perguntei para um colega do lado, falei, eu perguntei ICMS ou IPTU? Ele falou, não, você perguntou ICMS. E ele falou, respondeu o quê? IPTU. É claro, porque nem o Paulo Henrique Feijó sabia como é que ia contabilizar. Ele não sabia. Né? Hoje ele já sabe. Hoje eu já tenho plena convicção que ele sabe e sabe ensinar nós sobre isso. Né? Mas naquele ele não sabia. Né? Fui uma vez num evento em Brasília também participar de um encontro de coordenadores de cursos de ciências contábeis, que eu era coordenador numa instituição de ensino. Fui lá participar e tinha um professor que até faleceu, um nordestino lá, já lembro o nome dele. Né? Eu fiz 2 perguntas para ele. Uma das perguntas e ele foi falar sobre contabilidade pública para coordenadores de curso, a importância. E eu perguntei para ele, falei, professor, como é que eu contabilizo? Né? Eu fiz 2 perguntas. Uma das perguntas era, como é que eu contabilizo pelo regime de competência o ICMS? E aí eu mandei 2 perguntas por escrito e teve uma pessoa que mandou uma pergunta. Aí ele disse assim, bom, eu recebi aqui 3 perguntas. Como não me passaram a ordem, eu posso responder em qualquer ordem.
Falou, vou responder a pergunta aqui da fulana. Fulana, você perguntou isso aqui, eu faço assim. Obrigado, pessoal, e até a próxima. E saiu. Falei, o cara não me respondeu? Né? Me deu um chapéu? É claro, porque não sabia como contabilizava. Né? Hoje nós já sabemos, e vocês vão aprender isso com a equipe lá do Paulo Henrique Feijó, não tenho dúvida. Hoje eles sabem isso aí plenamente, mas uma construção. Porque esse princípio o pessoal tinha muita dificuldade por conta da Lei 4.320. A Lei 4.320, lá no artigo 35, diz: pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e despesa nele legalmente empenhada. Está escrito lá no artigo 35. E o pessoal dizia: contabilidade pública é regime de caixa na receita e competência na despesa. Isso ficou desde 64. Então, isso aí não existe. É regime orçamentário, regime patrimonial é competência. Mas, deixando a nossa contabilidade pública de lado, vamos falar da nossa boa e velha contabilidade. E a contabilidade aplica o princípio da competência. O que diz o princípio da competência? O princípio da competência diz o seguinte: determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos no período a que se referem, independentemente do recebimento ou do pagamento. Então, independe do recebimento ou do pagamento para eu registrar a operação. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem o regime de competência. E esse regime de competência é medonho para você ver a aplicação dele. Vamos pegar as Casas Bahia. As Casas Bahia, se eu for lá hoje e quiser comprar uma TV de LED de 400 mil polegadas, eles me vendem. Aí eu chego e mas eu não tenho dinheiro. Eu quero fazer uma compra parcelada. Eles dizem, não tem problema, eu te vender em 18 parcelas de, sei lá, de R$1.000. 18 parcelas de R$1.000. Para ficar simples no nosso exemplo. Eu vou lá, compro a TV, pego a TV, vou embora, saio com um carnezinho no bolso lá de 18 parcelas de R$1.000 que eu vou começar a pagar só no mês seguinte. As Casas Bahia me vendem a TV, me entregam a TV. O contador das Casas Bahia vai registrar essa operação quando? Vai registrar essa operação de venda hoje. Por qual valor que ele vai registrar? Ele vai registrar 18 mil ou vai registrar nada, porque eu vou pagar só dali 30 dias a primeira parcela? Ele vai registrar pelos 18 mil. Por quê? Porque a operação pelo regime de competência aconteceu hoje. Mas eu vou pagar. Não interessa, eu vou pagar lá na frente, mas a competência da operação é hoje. Tá, ok? Então, as Casas Bahia vão registrar uma operação hoje de 18 mil pela venda que foi feita hoje. Segundo exemplo, você lá na tua casa recebeu a conta de luz agora no mês de setembro, que veio no comecinho de setembro, para ficar fácil o raciocínio, porque alguém vai dizer, mas vem na metade, vem no dia 5, vem no dia 10. Não, a minha é no dia 15. Então, fica fácil o raciocínio, vamos imaginar o seguinte: no dia 2 de setembro, eu recebi a conta de luz que veio relativa ao mês de agosto, 1º de agosto até o final, último dia de agosto. Essa conta de luz que eu recebi em setembro, eu vou pagar lá no dia, 15 de setembro. Espera aí, quando que eu vou, se eu fosse uma empresa, quando que eu contabilizaria essa despesa de energia elétrica? Eu contabilizaria no mês de agosto. Por quê? Porque ela foi consumida no mês de agosto. Ela refere-se ao mês de agosto. Mas você recebeu em setembro e vai pagar lá dia 15 de setembro. Não importa, o pagamento não importa. Pelo princípio da competência, eu vou registrar essa operação no mês que ela ocorreu, seria agosto. Mais um exemplo, para fechar aí a nossa discussão sobre princípios, para daí partir para o nosso exercício, para a nossa aplicação prática. A minha empresa faz uma assinatura de um periódico, da Gazeta do Povo, por exemplo. Então, para ficar fácil o raciocínio, para ficar bem simples o raciocínio, porque alguém vai dizer, mas pegou 10 dias do mês, 15 dias do outro, e se fosse 2 dias? Para ficar fácil o raciocínio, papo reto. Vamos imaginar que no dia 2 de janeiro eu vou lá na Gazeta do Povo, para ficar fácil o raciocínio. Eu faço uma assinatura da Gazeta do Povo, não sei quanto é a assinatura da Gazeta do Povo, mas vamos imaginar que eles me cobrem também, para ficar fácil o raciocínio, eles me cobrem R$12.000 de assinatura da Gazeta do Povo, para ficar fácil o raciocínio. Eu vou lá e compro a assinatura da Gazeta do Povo, R$12.000 pago à vista, no dia 2 de janeiro. Então, no dia 3
2 de janeiro eu já recebo o jornal, no dia 3, no dia 4, vou receber jornal o ano todo. Esse valor que eu paguei pela assinatura do jornal, eu paguei à vista. Como que eu contabilizaria em uma empresa? Eu contabilizaria da seguinte forma. Quando que eu vou receber o jornal? Vou receber em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio. Eu tenho o direito, eu comprei o direito de receber um jornal. Em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Quando que esse direito vai se acabar? Quando eu receber o jornal de janeiro, o direito de janeiro acaba. Quando eu receber o jornal de fevereiro, o direito de fevereiro, receber o jornal de fevereiro acaba. Então, o que eu tenho que fazer? Lá no dia 2 de janeiro, eu tenho que reconhecer uma operação de saída de dinheiro do caixa e a entrada de um direito de receber o jornal. Então, eu vou contabilizar um ativo que é o direito de receber esse jornal. Eu comprei um direito. Aí, no mês de janeiro, eu recebi o direito. Eu recebi o jornal. O que aconteceu? Eu consumi o jornal. O que daí eu tenho que fazer? Ir lá e dar baixa em 1/12 desse direito. Aí eu vou debitar uma despesa de janeiro, né, no valor, por exemplo, de R$1.000, que, né, o meu exemplo era R$12.000, debitar uma despesa de assinatura de periódicos de janeiro e creditar essa conta lá de direito, que é um ativo pela baixa do direito, porque ele já não existe mais. Então, mês a mês eu vou contabilizando isso. Né? Mês a mês. Todo mês eu contabilizo 1/12. É isso que nós fazemos com o 13º, é isso que deveria ser feito com as férias e assim por diante. Né? Contabilizar ele proporcional ao período de aquisição. Né? Ah, mas Márcio, eu paguei à vista. Não importa, você pagou à vista um direito. Agora você vai exercer esse direito à medida que o jornal for ser entregue para você. Você vai consumir o item à medida que você for, né, passando os meses. Isso é que fala o princípio da competência. Eu registro a operação no momento da ocorrência, independentemente do recebimento ou do pagamento. Né? Então, o jornal, a ocorrência, o consumo do recurso é mês a mês. Eu registro naquele mês a despesa. O pagamento foi lá em janeiro. A venda que eu faço hoje e vou receber em 30 parcelas, eu registro hoje. O recebimento não importa. O recebimento é para frente. É isso que fala o princípio da competência. E esse princípio vai influenciar significativamente o registro da receita e o registro da despesa em qualquer área da contabilidade. Só para terminar essa explicação, na nossa área, na área pública, o nosso grande problema é, por que o Paulo Henrique falou aqui, quando eu perguntei do ICMS, ele falou do IPTU? Porque o IPTU, o meu IPTU, a prefeitura acha lá o valor que eu tenho que pagar, faz um carnezinho e manda na minha casa para eu pagar. Então, existe o fato, né, existe a previsão e existe a segunda fase da Receita Pública, que é a fase do lançamento, é um lançamento de ofício. Eles fazem o carnezinho e mandam na minha casa. Então, eles sabem quanto que eu vou pagar. Se eu não pagar, eu vou para a dívida ativa. Agora, o ICMS, por que o Paulo Henrique não sabia? Porque o ICMS, a empresa compra a mercadoria, a empresa lança lá uma conta chamada ICMS a recuperar. A empresa vende mercadoria, a empresa contabiliza um item lá chamado ICMS a pagar. No final do período, ele faz o encontro entre ICMS a recuperar e ICMS a pagar, apura qual é o valor do ICMS que ele tem que recolher e paga para o governo. Aí o governo vai ficar sabendo efetivamente quanto que ele vai ter que pagar de ICMS. Né? Talvez num futuro não muito distante, que nós tenhamos todo mundo com nota eletrônica de entrada, de saída, talvez isso seja possível. Por enquanto ainda não. Quando tivermos todo mundo com nota eletrônica. Né? Então o cara vendeu, sai a nota, o governo já sabe que ele vendeu. Ou o cara comprou, entra a nota, o governo já sabe que ele comprou. Então o governo já vai ter esse banco de dados, vai poder apurar o imposto. Mas isso tem que andar muito ainda a tecnologia. E só para encerrar essa explicação, dizem por aí, não sei se é verdade, eu nunca fui lá verificar se é verdade, posso estar contando uma mentira para vocês. Dizem por aí que o governo do estado chegava a ligar na Petrobras, na Repar, lá e perguntar: Repar, quando e quanto que você vai pagar de ICMS? Por quê? Porque ele não sabia efetivamente o bolo de dinheiro que ia entrar para o governo. E a Repar, né, mesmo agora com toda a operação Pichuleco, lá está em cima dela, ela é um dos maiores contribuintes do ICMS no Paraná. Então, o que ela recolhe para o Estado é muito importante para o caixa do Estado. Então, o Estado ia lá verificar quando e quanto que ele ia pagar para poder fazer a sua previsão.
né?